Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Canal Diego Descachec, Diego aqui para mais um vídeo. Eu, como usuário do serviço de internet via satélite do Elon Musk, estava também muito ansioso para trazer esse conteúdo aqui. A expectativa é muito grande para o ano de 2026. O salto promete ser absurdo no ano que vem. Muito pouca gente está atenta ao que vem acontecendo, o que a SpaceX vem aprontando, né? Nós vamos trazer aqui informações concretas, pessoal, pé no chão, sem criar falsas promessas. Vamos aqui analisar com informações reais o que existe hoje de informações da Starlink, como também na mídia especializada, principalmente lá na gringa, né? O salto tecnológico que a Starlink vai proporcionar nesse setor de internet via satélite. Hoje o conteúdo que eu preciso enxugar ele para não ficar tão maçante, né? Tem muitas informações, eu tive que dividir em mais de um vídeo. Eu ia colocar tudo junto, então muito provavelmente já vou dar um spoiler aqui para vocês. Num próximo vídeo eu vou detalhar como que, por exemplo, começar pela Starlink Mini. O que tem ali dentro, a dificuldade que a Starlink teve para poder fazer um produto tão eficiente, tão bom, tão pequeno, os problemas que eles tiveram ali para conseguir homologar, para conter a interferência eletromagnética ali no equipamento. Vou mostrar para vocês ali a limitação do hardware. Será que ele está preparado para esse salto de velocidade que está para ocorrer? Será que quem tem a antena de terceira geração standard vai precisar de trocar de equipamento? No vídeo de hoje nós vamos tratar aqui do que realmente nos espera para o ano de 2026. Então, sem mais delongas, vamos parar de enrolar aqui, vou direto ao conteúdo. Mas antes, pessoal, se inscreve se não está inscrito no canal, deixe seu like. E fica o convite também para entrar lá no nosso grupo do Telegram, o grupo de usuários de internet via satélite, Starlink principalmente. Além do tópico geral, que a gente trata basicamente ali sobre Starlink, nós temos o tópico também de impressão 3D. E agora o novo tópico lá que foi criado, né, com a ideia da nossa amiga lá, Isabelle, estruturação de rede utilizando internet via satélite, principalmente Starlink. Então fica o convite, entra lá no nosso grupo do Telegram. Já estamos chegando quase perto dos 3.000 membros, então você é super bem-vindo lá. Entra lá, você fica à vontade de debater, pôr sua dúvida, questão de plano, acessório e tudo mais. Nós temos a lista também de acessórios recomendados para Starlink, então você que está perdendo tempo aí, gastando tempo e dinheiro aí, comprando produto porcaria cara, então entra lá que a gente te dá a dica, produtos selecionados lá que você consegue comprar super barato, beleza? Então vamos pro conteúdo aqui. Esse site aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês na descrição. Esse gráfico você consegue ter uma noção de como em pouco tempo, como que a Starlink conseguiu reduzir a latência absurdamente e também como foi conseguindo aumentar a velocidade média. Na linha branca é a velocidade média por terminal, ó. Olha como subiu. Verifica aqui como que era em 2023, abaixo de 55 megabits por segundo. E a latência chegou em torno de 160, 170 aqui, ó. Então vocês verifiquem que hoje a gente está utilizando Starlink ali em torno de 21, 22, 23, 25 milissegundos. Poxa, é fantástico, mas esse valor, pessoal, ainda vai baixar muito. O gráfico ele tem seus picos, seus altos e baixos, mas se a gente for traçar uma linha aqui, a gente vai ver que é uma linha ascendente aqui na velocidade média, a linha descendente da latência. Então, ó, a escalabilidade da rede, está falando aqui, ó, a Starlink está adicionando mais de 5 terabytes por segundo, 5.000 GB de capacidade por semana na constelação. Isso dá basicamente o quê? Em torno de 2 lançamentos, tá, pessoal? Porque por cada lançamento, a Starlink está adicionando cerca de 2,5 terabytes por segundo, certo? Nós vamos tratar isso um pouquinho mais à frente aqui, que no ano que vem, a ideia é de que por lançamento ela consiga mandar para o espaço 60 terabytes por segundo. Vamos entender um pouquinho isso melhor em breve aqui. A capacidade acumulada em terabytes, ó, que está beirando os 450. Nesse gráfico que, como eu falei, já está um pouquinho desatualizado. Vamos imaginar que essa linha aqui, esse pico aqui, ele deveria estar aqui mais ou menos, minha previsão, tá? Porque eu estou sempre acompanhando os lançamentos com o Falcon 9, então às vezes é 24 satélites, 25, 28, 27, tá girando nessa média. Os satélites que estão sendo lançados são os V2 Mini, e o cavalo de batalha da SpaceX é os Falcon 9. Cada satélite desse enviado para a órbita, ele tem a capacidade de downlink de 1.000 gigabits por segundo. Se tratando de uplink, ele tem a capacidade de apenas de 6,7 gigabits por segundo. Por isso que é tão discrepante. Quando nós vamos ali no speed test fazer um teste de download, nós verificamos que muitas das vezes o download chega ali a 400 megabits por segundo, mas o upload ali está 30, 20, picos de 40 e pouco, 50. Na maioria das regiões do país, nós ali estamos na média de 20 e pouco, 30 megabits por segundo. E isso também vai ser o que mais vai se alterar no ano que vem. A Starlink continua a expandir a rede com seus satélites de terceira geração e estações terrestres de gateway. Ponto. Deixa eu explicar esse pedaço aqui, para esclarecer.
a SpaceX ainda não lançou satélites operacionais da terceira geração. Isso vai ser para esse ano de 2026, beleza? Apesar de eu já ter até tratado, inclusive em vídeo, a expansão dos gateways, aqui é verdade, tá? Eu não sei se foi um erro aqui, mas os V3 vão ser lançados somente no ano que vem, quando a Starship tiver de fato operacional. Esses avanços trarão uma melhora significativa para a capacidade em comparação com os satélites em uso, que são os V2 Mini. A SpaceX pretende começar a lançar seus satélites de terceira geração no primeiro semestre de 2026. Cada um desses novos satélites foi projetado para fornecer mais de 1 terabit por segundo de capacidade de downlink, ou seja, 1000 gigabits por segundo, e mais de 200 gigabits de capacidade de uplink para clientes em terra. A capacidade de banda vai aumentar absurdamente. Isso representa um aumento de 10 vezes da capacidade de downlink e 24 vezes da capacidade de uplink do satélite de segunda geração. O V2 Mini tem a capacidade de downlink de 1000 gigabits por segundo e de apenas 6,7 gigabits por segundo de uplink. Isso representa um salto absurdo entre os de segunda geração e os de terceira geração. Cada lançamento de satélite de terceira geração realizado por meio da Starship deve adicionar 60 terabytes por segundo de capacidade à rede, 20 vezes mais do que a capacidade adicionada em cada lançamento realizado atualmente. Além disso, os satélites de terceira geração usarão os computadores, modems, formação de feixe e comutação de última geração da SpaceX, a operação em baixa altitude para aprimorar ainda mais a latência da rede. A diferença é brutal, é muito grande entre o satélite V2 Mini e o V3. O V2 Mini ele já tem laser, inclusive, só que até essa comunicação de laser entre os satélites de terceira geração vai ser absurdamente melhor. Vai ser de fato uma rede mesh de satélites. É esse o termo utilizado pela SpaceX. É uma rede de satélites. Enquanto o V2 Mini tem os lasers, mas é uma estrutura experimental. O sistema de laser, de fato, da Starlink vai ser estreado quando tiver a malha, já começar a nascer a malha de satélites de terceira geração. E tem outras questões técnicas que muda também. Questão de modulação. Para você mandar dados numa mesma frequência, vou dar aqui a frequência utilizada no V2 Mini, também vai ser utilizada no de terceira geração, 250 MHz. Só que em termos de modulação, o de segunda geração, ele modula ali em 64 QAM, que consegue entregar 6 bits por pulso, e é muito menor do que o de terceira geração, que ele vai trabalhar com a modulação em 1024 QAM. É claro, para poder conseguir utilizar nessa modulação, precisa de muito mais força o feixe, então ele vai ser otimizado também o feixe que vai estar conectando entre o terminal e os satélites. É como se no mesmo pacote nós conseguíssemos enviar muito mais informações. Vou dar o exemplo aqui, pessoal, da minha antena que eu tenho aqui em cima de casa, o kit de terceira geração. Comparado ele com o kit Performance, o tamanho é mais ou menos a mesma coisa, né? Ambos são preparados para 1024 QAM. Já a Starlink Mini, não. Mas a Starlink Mini, o hardware dela vai até 256 QAM, que não é nem 6 nem 10 bits, são 8 bits. Em breve, pessoal, como eu falei, no próximo vídeo nós vamos trazer aqui, detalhando o que tem dentro. Vou mostrar para vocês uma Starlink Mini totalmente aberta ali, para vocês conhecerem um pouco mais como a Starlink foi fantástica ali em conseguir miniaturizar um equipamento ali tão potente ali dentro de uma carcaça tão pequena. Então, realmente, quem tem, principalmente o kit de terceira geração, ele tem um monstro adormecido. A velocidade tende a aumentar muito, vai depender também de como a malha fosse montada. A ideia é que conforme eles forem ampliando a rede, né, eles vão liberar, certamente eles vão liberar mais velocidade para os seus usuários, beleza? Então, pessoal, admito que nem sempre é fácil encontrar informações concretas aqui para trazer para vocês. Eu me comprometo de trazer conteúdo sobre Starlink, eu vou ter que estudar o assunto, né, para não chegar aqui e falar besteira. Mas eu admito que nem sempre é fácil encontrar informações aqui validadas, inclusive pela própria Starlink, né? Porque sai muito conteúdo a respeito na mídia especializada, principalmente lá na gringa. Mas eu não quero ficar contando só o que saiu no portal de notícia, por mais confiável que ele seja. Eu gosto de beber na fonte, né? O que a Starlink está falando? Então, eu encontrei aqui no PDF que a Starlink disponibiliza, né, sobre o kit Performance, e veja que interessante o que eles dizem aqui, ó. Nesse parágrafo, ela está dizendo que está focada em aperfeiçoar a rede para disponibilizar planos velocidade gigabit, né? Começando por áreas remotas e utilizando o kit Performance.
os planos vão ser atualizados, a previsão é de atualizar os planos com essas velocidades em 2026. No caso aqui do Performance Kit, pelo menos, ela está dizendo que não precisa mudança de hardware. Mas não é para desanimar quem tem o kit de terceira geração ou até mesmo quem tem a Starlink Mini. Então só vai ter gigabit quem tem o kit Performance. Eu acredito que sim, tá? Quem tem o kit Performance. Mas pensa comigo. Se a Starlink libera velocidade de giga para todo mundo que tem antena de terceira geração, como é que ela vai justificar a venda do kit Performance dela? Então tem uma questão mercadológica também, estratégica dela aqui. Mas eu tenho absoluta certeza que eles não vão deixar um equipamento fantástico, como são, por exemplo, as antenas de terceira geração. Como eu falei ali, usei o termo de que é um monstro adormecido, né? Hoje ela tem a limitação, inclusive, via software. Se não fosse os firmware dela, muito provavelmente a gente estaria experimentando velocidades maiores, mas é porque como a limitação da rede ainda não permite que a Starlink libere velocidades maiores. Mas como eu falei, 2026 os V3 vão ser lançados, então essa realidade vai mudar. Quais são os gargalos no momento? Capacidade da rede, porque senão vai ficar ruim para todo mundo, então é melhor limitar, certo? E o software, né? Porque o hardware em si das nossas Starlinks, eles permitem uma velocidade maior. Nós vamos entender isso um pouco mais. A Mini, pessoal, já adianto para vocês que ela tem uma capacidade maior de banda do que a gente aproveita hoje, mas não vai ser tão grande quanto de terceira geração. Inclusive, lá no grupo, eu bato muito nessa tecla. Se você vai utilizar na residência, não tem porquê. Se você puder comprar, né, não tem por que comprar uma Starlink Mini, porque você, com a Starlink padrão, a Starlink terceira geração, você já está preparado para o futuro. Já que nós falamos do kit Performance, vamos falar aqui um pouquinho dele, porque a velocidade de gigabit vai chegar primeiro no kit Performance e não de terceira geração, para você entender um pouquinho mais. Vamos lá, pessoal, é um equipamento muito mais robusto. Apesar do tamanho da antena ser basicamente o mesmo, claro, não se compara com a Starlink Mini, né? A Starlink Mini, o tamanho da antena já é o gargalo por si só, é o hardware, né? Mas em termos de tamanho de antena, para a Starlink padrão, não é tanta. Enquanto a Starlink terceira geração vai até 70 watts, essa aqui vai de 75 a 100 watts. Então, o processador dela é otimizado, né, para velocidades maiores. Então, ela consegue enxergar muito mais do céu, enxergando mais satélites ao mesmo tempo. Então, é uma diferença significativa. Voltei para aquela página de atualizações lá da Starlink, pessoal. Confira mais novidades aqui. Mas verifique aqui, pessoal, olha aqui, ó. Troca de phase, para você entender. Já que eu falei de ângulo da antena, né? Verifica aqui mais ou menos. Isso aqui é um terminal Starlink. Então imagine, ó. Isso aqui, ó, são os phases se comunicando e as trocas como ocorre. Veja que interessante. Se a sua antena tem um campo de visão, um FOV maior, 30 graus a mais ou a menos, já é uma diferença. Vamos verificar aqui uma postagem que a SpaceX fez no seu perfil oficial no X, na rede social, o antigo Twitter, né? Aqui, ó. Os satélites V3 Starlink maiores que serão lançados da Starship levarão conectividade gigabit aos usuários e foram projetados para adicionar 60 terabits por segundo de capacidade de downlink à rede Starlink. Se com cada lançamento do Starship for 60 terabits por segundo, a expectativa é em cerca de 10, 8 meses, a capacidade de banda, a capacidade da Starlink, ela vai dobrar. Se hoje a capacidade de banda da Starlink, ela é um dos gargalos, não pode liberar velocidade gigabit para todo mundo, porque a rede não permite. São muitos usuários no mundo todo. Só que o ano que vem, eu acredito que vai ser o maior salto já visto na Starlink, nesse quesito aí. Só uma curiosidade, pessoal, o V3, ele aberto aqui com seus painéis, ele tem o tamanho de um Boeing 737, é enorme, né? É um satélite gigante. Então vamos ler essa matéria aqui do Tom's Hardware. A SpaceX apresenta os novos gigantescos satélites Starlink V3. A tecnologia expandida fornecerá internet gigabit aos clientes pela primeira vez e permitirá uma capacidade de downlink de 60 terabits por segundo. Eles estão comentando, inclusive, a postagem que eu acabei de mostrar para vocês aqui da SpaceX. Quem falou a respeito disso também foi o Michael Kahn no seu portal aqui, PCMag. A SpaceX apresenta a nova versão de satélite Starlink V3 para velocidade de gigabit. Cada lançamento vai ter uma capacidade de banda de download 10 vezes mais, né? Downlink. Mas no upload são 24 vezes mais, então eu acredito que o salto maior que nós vamos perceber vai ser nessa questão de upload, né? Uma nova matéria aqui do Michael Kahn. O Elon Musk planeja implementação em massa dos satélites Starlink V3 no quarto trimestre de 2026. O CEO da SpaceX também confirma que o suposto IPO da empresa tem como objetivo gerar financiamento para desenvolver data centers em órbita usando a Starlink como base.
Então, pessoal, o que é um IPO? Basicamente, hoje é uma empresa de capital fechado, é transformar a empresa de capital aberto, ou seja, você vai conseguir lá, não só os americanos, mas como brasileiro também hoje está bem mais fácil, a gente conseguir investir em empresas estrangeiras, a gente consegue comprar um pedacinho da empresa, né? A empresa de capital aberto. Imagina, conseguir colocar data centers gigantescos em órbita. No Yahoo Finance, mencionando aqui uma matéria da Reuters, né? Que é uma agência de notícias, onde vários veículos de notícias utilizam. Fontes dizem que a SpaceX pretende realizar um IPO em 2026 com captação de mais de 25 bilhões de dólares. Saiu também no Brasil Journal, que é um portal de notícias especializado no mundo financeiro, né? Ó, SpaceX prepara a IPO para construir data center no espaço. A matéria foi de agora há pouco, 15 de dezembro. Isso aqui é uma novidade. Uma matéria aqui do Skylinker, para não tomar muito tempo de vocês, ó, eu achei muito interessante esse final aqui, ó. Não se trata de um avanço passageiro, mas de uma mudança de escala praticamente impossível de acompanhar. A SpaceX está desenvolvendo um sistema que evolui exponencialmente, enquanto todos os outros avançam linearmente. E é por isso que a diferença, que começará com os primeiros lançamentos reais da versão 3, se tornará uma simetria de longo prazo pelos próximos anos. Pessoal, esquece a Amazon concorrendo. A Starlink está sozinha nessa corrida. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, apoie o nosso trabalho. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo, se inscreva, tá bom? Entra lá no nosso grupo do Telegram, você é super bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. E reforçando aqui, pessoal, em breve a gente vai trazer o vídeo mostrando a Starlink Mini, o que tem dentro dela. Uma curiosidade de muitos, até para vocês entenderem se ela tem a capacidade real de aumentar muito a sua velocidade ou não. Beleza? Foi um prazer enorme gravar esse conteúdo aqui para vocês. Deu trabalho de pesquisa, então não esquece de deixar seu like, se inscreva no canal. Seja bem-vindo lá no nosso grupo do Telegram e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!